Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre as potenciais consequências emocionais do uso da chupeta. Vou iniciar fazendo um apanhado um pouco histórico de quando começou-se a fazer o uso da chupeta. Então, na revisão bibliográfica que eu fiz, eu pude encontrar que a chupeta, não nesse formato que nós temos hoje, era utilizado já há muitos séculos atrás, com o objetivo que a gente utiliza hoje. Então, eles pegavam panos, embebeciam com mel, por exemplo, e colocavam na boquinha da criança para ela sugar aquilo dali e se acalmar. Hoje, a gente já tem um outro material, né, que é a chupeta, e também ele vem, muitas famílias que usam, optam por usar a chupeta com esse objetivo de acalmar a criança, né, de acalmar o bebê. E por que esse é um hábito que a criança, com uma certa facilidade, se acostuma, né? Porque a gente pode ver que a maioria das crianças precisam ser bastante estimuladas, né? Precisa ser bastante insistido para que ela aceite a chupeta. Não é todas que aceitam logo de cara. Então, é um hábito que ele é aprendido. Apesar da sucção ser um hábito muito primitivo da criança, ela também aprende a fazer a sucção. Mas a sucção que ela faz no seio materno, ele é diferente do que ela faz na chupeta e é diferente do que ele faz numa mamadeira, por exemplo. Ainda mais que existem um monte de bicos diferentes. É aí que vem um dos prejuízos, que é uma possível confusão de bico, né? Dos bicos que a criança se alimenta. Então, um dos prejuízos é o desmame precoce, né? Algumas pessoas têm esses relatos. A gente vê que a incidência ela é grande nesse sentido. Então, esse seria já um dos prejuízos, embora não é diretamente psicológico, né? A amamentação traz muitos benefícios psicológicos. Então, a gente tem que citar como uma relação, né? Então, não é algo natural que a criança pega a chupeta, é oferecido, né? A família opta por isso, às vezes antes da criança nascer, de saber como essa criança vai ser, ou de criar esse vínculo com essa criança, as famílias já têm chupetas nos enxovais, não é mesmo? Então, a chupeta, ela vem nesse objetivo, né? Como uma solução mágica que acalma o bebê. E aí, como vai se tornando um hábito onde ela suga aquele material e ela tem uma satisfação, ela se acalma, naturalmente a gente vê que é muito visível isso. Muitas vezes a família não se movimenta para tentar descobrir quais outras formas da criança se acalmar, ou nem compreende o seu tempo de aprendizado, porque quem já passou por essa experiência vai concordar comigo que não é no estralar de dedos, não é calmo, não é rapidamente que a gente descobre as causas do choro. E daí da criança, né? Porque o choro é a maneira como ela se manifesta, é a maneira como ela se comunica, é a primeira linguagem. E aí muitas vezes a gente cala a primeira linguagem, a primeira forma de se comunicar com a chupeta. Então, o que eu pesquisei e também concordo que um dos prejuízos do uso da chupeta, das consequências emocionais é que a frustração da criança, a dor, ela é calada com a chupeta. Então, a gente disfarça uma necessidade da criança com aquela sucção que às vezes não é o que ela está precisando. Às vezes ela precisa de um conforto, às vezes ela está com a fralda cheia, enfim. E aí, às vezes, a chupeta ela vem substituindo, né? Esse objeto externo, ele vem acalmando uma demanda interna, né? E às vezes não é exatamente essa demanda que a bebê está manifestando, às vezes é uma outra necessidade. E aí, com a chupeta acalma, ela às vezes se conforta com esse sugar, né? Que traz satisfação. Por que traz satisfação? Porque nos primeiros 2 anos de vida da criança, ela está no que nós chamamos de estágio onde ela tem a sua satisfação oral. Então, através da boca, ela tem uma grande fonte de satisfação, né? Uma grande fonte de prazer. Então, tudo ela leva até a boca, né? Como eu falei antes. E aí a chupeta, essa sucção também traz uma forma dela se satisfazer, né? Dela se acalmar. Então, um dos aspectos, né, é este, que a gente acaba usando a chupeta para satisfazer
necessidades que não são necessariamente de sucção, né? São outras necessidades. Então, aqui eu coloco uma recomendação que é importante de percebermos as necessidades da criança, né? Se você optou em fazer o uso da chupeta, ok, porque é uma opção, mas tentar perceber se você também não está saciando as necessidades da criança apenas com a chupeta, em vez de oferecer outras coisas. Aqui eu faço um parêntese sobre consequências emocionais do uso da chupeta, não só na criança, mas também nos seus cuidadores, especialmente a mãe. Às vezes, falei antes, né, sobre a quantidade de demanda que ter um bebê em casa provoca na família. Então, às vezes, o cansaço, o desgaste emocional, ele tá de tamanha forma que a família opta por usar um recurso externo que vai trazer um pouco mais de tranquilidade. E aí, ok, né? Foi uma reflexão, foi um entendimento, buscou-se saber as consequências e está se buscando por uma solução, né? Então, a psicologia traz que a gente precisa pensar nesse aspecto também materno, né, da família em relação a isso. Então, tendo essa opção, é preciso pensar sempre nisso, tá? Se lembrando, todas as vezes é a chupeta que vai acalmá-lo? Será que eu não posso perceber outras formas de acalmar essa criança, de satisfazer as suas necessidades, né? E aí, para outras fases da vida também pensar nisso, né? Uma outra coisa que a gente percebe que é uma consequência emocional, que é a questão da comunicação e da interação social. Ela pode ficar um pouco prejudicada, porque como a maneira como a criança, né, o bebê, se comunica é através do choro, a chupeta ela cala esse choro, né? E aí, às vezes, se estende por muito tempo, por alguns anos da sua vida, também pode trazer um prejuízo, uma consequência na sua comunicação e na interação social. Ela opta por ficar com a chupeta em vez de se expressar, de se comunicar, né? Como eu tenho falado muito sobre educação emocional, de manifestar aquilo que a frustra, aquilo que a anima, aquilo que a envergonha, né? Em vez de superar esses tipos de dificuldades que qualquer um de nós passamos, a chupeta ela vem como uma defesa, né? Então é importante pensar também como eu estou usando esse objeto, né? De que maneira ele está me limitando ou ele está me impulsionando. Então, colocar limites de horários, momentos, né? E oferecer, como eu falei, desde sempre, outras alternativas, além de só a chupeta, para que a criança, o bebê se expresse, né? Se manifeste, seja atendido também. Então, essa questão da comunicação e da interação que pode haver um prejuízo. Falei anteriormente, mas para estar esclarecendo melhor, a questão da fixação de hábitos deletérios. Os hábitos deletérios é tudo aquilo que a gente traz de fixação oral. Então, sugar o dedo, roer as unhas, como eu falei antes. Alguns desses hábitos, o uso de mamadeira, de chupeta, são hábitos que trazem um certo prejuízo à nossa cavidade oral, nossa boca, né? E aí, tudo isso traz satisfação oral, principalmente nessa fase da vida. Mas a gente precisa pensar por quanto tempo isso vai se estender. Porque a criança tem uma certa necessidade nos seus primeiros anos de vida, né? E depois permanecer sendo estimulado através desse hábito de sucção ou desses outros hábitos deletérios, né? Isso pode não ser saudável. E ainda mais o que pode não ser saudável emocionalmente é a retirada abrupta desses hábitos, porque aí às vezes a família vai se sentindo cobrada à medida que essa criança cresce e quer mudar, eliminar esse hábito abruptamente. E aí tenta as ideias do arco da velha, né? Tem coisas novas surgindo também, mas às vezes não busca uma orientação mais aprofundada, mais fundamentada, mais segura, né? Para poder fazer a retirada, a substituição ou a retirada desses hábitos. E aí isso pode trazer um outro impacto, né? Não vai dar nesse vídeo para mim falar sobre sugestões como isso, mas eu preparo um post sobre esse assunto e coloco para vocês daqui a alguns dias. Mas esse aspecto é bem... E aí, como eu falei antes, né? Nos primeiros anos de vida, o bebê tem essa necessidade de sucção. E aí, se a gente coloca um elemento externo, né? Um objeto,
para satisfazer essa criança, mesmo sem ela estar com fome, né? Aquele objeto fica ali, né? No caso da chupeta ou a sucção digital, enfim, ela vai, mesmo quando ela não tem fome, né? Ela fica sugando aquilo dali. Isso vai se tornar um hábito que traz satisfação emocional, né? E aí, isso persistindo por outras fases da vida, ou seja, não sendo eliminado, né, suficiente ali nos 2 primeiros anos de vida, 1 ano e meio, 2 anos de vida, isso vai se estendendo às vezes por outras fases da vida. O que quer dizer, quando a criança não tem mais essa tamanha necessidade de satisfação oral, ela já tem outras formas de se satisfazer. E aí você continua com aquele hábito, né, que é as crianças que usam chupeta ali depois dos 2 anos. O que isso pode, né? Tudo na psicologia é subjetivo. Então, o que isso pode se perceber em alguns desses estudos, né? Trazem consequências ao longo da vida no sentido de que a criança que se cresce, né, se torna um jovem, um adulto, ela pode continuar ao longo da sua vida tendo necessidades orais para serem satisfeitas, né? Que pode gerar, às vezes, uma compulsão alimentar, porque a criança precisa estar tendo prazer na região oral, onicofagia, né, que é essa questão de roer as unhas, então ela precisa continuar se satisfazendo, levando a mão até a boca. Pessoas que fumam continuam tendo o prazer, necessitando do prazer de colocar algo na boca e que lhe traga a sensação de prazer. Então, tudo isso, ele pode trazer impactos emocionais, são impactos emocionais, você necessitar de um outro objeto, de uma outra coisa para lhe fazer mal. Então, assim, fazendo uma conclusão, né, desses estudos, dessa pesquisa, o que traz, né, a psicologia traz, que não há contraindicações específicas com o uso da chupeta. Esses que eu citei são consequências que precisam ser ponderadas e avaliadas e decididas pela família. Então, um profissional de saúde precisa orientar e a família escolher sobre isso. Mas em relação à psicologia, não são necessariamente contraindicações, são possíveis consequências, né? E que se a criança, com a ajuda da família, sem sombra de dúvidas, superar esse hábito, à medida que ela se desenvolve, ou seja, 1 ano, no máximo 2 anos, ela conseguir superar esse hábito, que é quando ela já saiu dessa fase oral, isso seria mais positivo, traria menos danos emocionais. Então, existem essas ressalvas que eu coloquei, essas possíveis consequências que precisam ser ponderadas e avaliadas pela família, com instrução de um profissional, né, de preferência, pensando nos prós e nos contras, né? Como tudo na vida, a gente precisa buscar um equilíbrio, né? E na opção de usar, pensar em outras formas de poder também lidar com as necessidades, né, que a criança vai manifestando e não apenas a chupeta como um único recurso. Assim como, se seguir nessa opção, pensar em formas, né, de lidar com a deixada, né, a retirada dessa chupeta o mais breve possível, para que também não se estenda por outros anos da vida por essas questões que eu comentei anteriormente. Bom, pessoal, um pouquinho da revisão bibliográfica que eu fiz, de algumas coisas que eu concordo, eu trouxe aqui para vocês. Estou aberta para qualquer dúvida, né, qualquer pergunta, qualquer melhor esclarecimento que porventura tenha ficado, né, para que a gente possa conversar um pouquinho mais. E como eu falei, vou preparar um post falando sobre sugestões, né, formas em que a gente pode ir retirando, né, no caso, se optar pelo uso da chupeta, ok? Um beijo e até a próxima!